Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindo à Casa do Senhor. Nós damos uma saudação especial para as demais pessoas que vão ver esse vídeo e que estão acompanhando esse estudo bíblico, inclusive a nossa igreja lá na África, o pastor José Moisés e as pessoas de lá. Dando sequência, nós vamos ver o assunto da nossa identidade em Cristo. Dando sequência ao que já estávamos estudando, mas vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo da sua palavra, estudando a sua palavra. Te damos graças, Senhor, pelo seu cuidado conosco e te pedimos uma bênção especial para a igreja, para as pessoas da igreja que estão enfrentando essa perda de uma das pessoas da família. E te pedimos, Senhor, que o Senhor conforte essa família, em nome de Jesus. Assim, oramos agradecidos. Muito bem. Nós estávamos tratando, pelo menos dos 3 vídeos anteriores, os 3 estudos anteriores, nós estávamos tratando da nossa identidade em Cristo. E aí começamos aquele estudo na carta aos Efésios. Agora a gente está aprofundando esse assunto, e o aprofundamento do assunto nos levou na semana passada, nós tratarmos dos problemas que dizem respeito às enfermidades da alma. Inclusive a mensagem pregada no domingo, num culto de cura espiritual, nós tratamos do assunto das enfermidades da alma. Agora, na quarta-feira passada, o documento que eu distribuí para a gente estudar, e que a gente já esgotou aquela parte, a pergunta era essa: como saber se você está estressado demais? Porque o estresse é uma das enfermidades da alma, é um problema que nos acarreta não só enfermidades no corpo, mas também problemas muito sérios que causam conflitos nos relacionamentos. Então, tendo visto aquela primeira parte sobre o assunto do estresse como uma das enfermidades da alma, a sequência daquele assunto hoje, antes de nós entrarmos na introdução do Sermão à Montanha, o assunto diz respeito agora às precauções. Quais são as precauções que a gente deve tomar para não só identificar o problema do que o estresse está causando na gente, mas também em termos de prevenir coisas mais sérias como os resultados do estresse, seja como causa dos conflitos ou seja como resultado dos conflitos de relacionamento. Então esse documento que eu tenho aqui em mãos para a gente examinar hoje diz assim: prestar atenção aos sinais de alerta. Essa é a maneira que o autor desse artigo começa falando, enquanto as precauções é a gente prestar atenção aos sinais de alerta. Por que razão? Às vezes a gente está estressado e aquilo já virou uma rotina da nossa vida, que a gente não se dá conta de como é que o estresse está progredindo ou como é que ele está, se ele está numa fase inicial, né? E para evitar que ele progrida, mas nós devemos então prestar atenção nos sinais de alerta. E o autor diz assim: nossas respostas às pressões e tensões da vida são importantes. Maneira como a gente responde às tensões do nosso dia a dia são importantes para a gente poder não entrar em problemas seríssimos, como, por exemplo, situações de pessoas que já estão, o estresse já entrou na rotina deles, a pessoa está vivendo naquela condição não somente por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, ou outros até já estão por muitos anos vivendo nessa situação, o que não diz nada a respeito ao plano que Deus tem para a gente viver. Ele não tem plano de destruição nem da nossa alma, nem do nosso corpo, nem do nosso espírito. Então, quando nós reagimos bem
as pressões e as tensões do dia a dia, isso pode ser bom, muito bom quando a gente reage de uma maneira positiva, tendo em vista as lições que a Bíblia oferece. Agora, quando nós não reagimos bem a esses sinais que aparecem na nossa vida, na nossa mente e até no nosso subconsciente, isso pode ser prejudicial até para as outras pessoas que estão ao nosso redor. Eu falei sobre isso na minha mensagem de domingo, né? O problema da enfermidade da alma, ele afeta a gente em primeiro lugar, afeta as pessoas em redor da gente, afeta a família inteira, afeta a comunidade, afeta o mundo como hoje, né? O mundo vive em termos de medo, de terror, de estresse, de tudo isso. E muitos milhões, não são poucos as pessoas que vivem em situações dessa ordem. Então, nós precisamos de nos conhecer e perceber os nossos sinais de alerta. Assim como você tem, numa doença do corpo, você tem algum sinal de alerta, quando você tem uma dor de cabeça, ou uma palpitação, etc., que dá algum sinal do que está acontecendo no seu corpo, né? Na nossa mente e na nossa alma, também há sinais que a gente precisa, há sinais de alerta que a gente precisa de observar. Então, como nós sabemos, nossos corpos respondem ao estresse de muitas maneiras. E esses indícios ou alertas são sinais que nós precisamos de prestar muita atenção. E todos nós lidamos e respondemos às coisas de maneira diferente. Se nós fomos criados de maneira diferente, todas as pessoas são diferentes de todas as demais, cada pessoa é diferente de todas as demais, então, obviamente que nós respondemos, nós reagimos a esses problemas também de maneira diferente. Tem pessoas que dão um tiro no outro, tem outras que não dão um tiro, mas tem uma outra reação diferente que acaba causando problemas seríssimos no meio ambiente e na própria saúde. Então, por isso nós precisamos de começar a pensar em quais são os nossos indicadores, né? Aí o autor do artigo diz assim: eu sou uma daquelas pessoas que internalizam o seu estresse. Tem gente que vai acumulando, vai guardando, vai internalizando o estresse, chega numa hora, a pessoa, do nada, entre aspas, a pessoa explode, né? E aí, mas eu desconheço o que está acontecendo com essa pessoa, porque essa pessoa nunca teve uma reação dessa forma, é porque muitos eles vão absorvendo, internalizando, e aí, no final das contas, acabam explodindo, ou alguns até têm alguns tiques nervosos. Às vezes você observa pessoas que têm um tique nervoso, tem uma mania qualquer, e até hábitos que claramente indicam que a pessoa está ficando sobrecarregada por alguma coisa. Às vezes até a expressão facial mostra que a pessoa está estressada, né? Eu tenho observado isso em algumas situações em que eu vou ministrar para a pessoa, ou vou prestar assistência pastoral, e aí basta olhar para a pessoa que a gente já vê que alguma coisa, se a gente já conhece a pessoa, conhece a face da pessoa, a maneira como a pessoa está mostrando aquela sobrecarga, aparece até mesmo nas feições do rosto, né? Então o autor diz, eu sei, por exemplo, quando inconscientemente começo a massagear a minha testa muito devagar, como se estivesse tentando aliviar uma dor de cabeça, e estou seriamente estressado. Ou seja, cada um tem lá as suas maneiras de expressar, né? Uns quando estão muito estressados, começam a coçar a cabeça, outros a bater as pernas, né? Ontem eu fui ver se eu conseguia ajeitar o assunto do meu telefone. Tinha somente uma pessoa atendendo na loja e tinha um homem lá sendo atendido e mais umas outras tantas pessoas. Eu demorei um tempo enorme lá. Eu acho que o cara estava nervoso não só pelo fato de só ter uma pessoa lidando com o problema dele, que tomou um tempo enorme para o cara resolver os problemas dele, o cara se tremia todo.
ele ficava com as pernas assim, eu falei, meu Deus do céu, esse homem deve estar... E o cara jovem, não se tratava de uma pessoa de idade, uma pessoa jovem, então aquilo ali são reações, são sinais, né, indícios de que alguma coisa realmente está acontecendo dentro da pessoa. Então, não somente as nossas respostas em relação ao estresse podem causar danos pessoais, mas se não formos cuidadosos, poderemos ferir ou prejudicar as pessoas que estão à nossa volta, né? Com palavras, com reações ou com coisas dessa ordem. Então, estar em vigilância é estar prevenido. Se nós estivermos vigilantes quanto à repetição das respostas pecaminosas ao estresse e à pressão, podemos estar prevenidos e conscientes das nossas ações e atentamente em oração, aí podemos fugir da tentação de nos entregarmos aos nossos hábitos pecaminosos, como a ira e a autopiedade. A gente no domingo, na mensagem de domingo, a gente estava falando quais são as enfermidades da alma. E uma das enfermidades da alma é a ira, né? Eu gostaria até de tomar um tempo depois para ver, do ponto de vista da psicologia, né, a diferença entre a ira, o ódio e o tem um outro artigo que eu estava lendo, eu esqueço agora o título que tinha. A mulher estava esbravejando, mas não só esbravejando na foto que tinha dentro do documento, mas estava com o cabelo todo, enfim, eu não me lembro o nome que estava ali, qual era o título que estava dando ao que aquela mulher estava sentindo, né? Mas ódio, raiva, né? Ira e mais aquela outra palavra que mostrou naquele artigo, eu não me lembro agora, mas eu gostaria até de saber a diferença em cada uma daquelas situações. A gente falou também na mensagem do domingo que, dependendo da etapa da vida, a pessoa manifesta o estresse de maneira diferente. Por exemplo, um bebê. Você pode ter o bebê chorando normalmente, um chorinho normal de bebê, mas quando a criança está chorando ali realmente com uma reação muito forte sobre o que ela está sentindo, né? Aí é mais do que um chorinho normal de um bebê. Quando uma criança está com muita fome, obviamente ela vai berrar, vai chorar, mas vai estar acompanhada de um berro. Quando você chega na adolescência, você não vai, muitas vezes até acontece, mas normalmente você não vai reagir àquilo da maneira que um baby reage, mas vai reagir com rebeldia. Às vezes a rebeldia de um jovem você não entende, mas é uma manifestação, é um sinal de uma situação de estresse e de sobrecarga que a pessoa está vivendo. Aí quando chega na idade adulta, tem outras reações. Quando chega na velhice, então, aí nem se fala, pode ter reações muito mais sérias, né? Mas aqui o que está dizendo é que para a pessoa tomar cuidado atentamente em oração, e a Bíblia diz orai e vigiai, né? Para fugir da tentação que às vezes nos entregamos aos hábitos pecaminosos. Por exemplo, tem pessoas que se querem escapar com a bebida, né? O hábito da bebida é um pecado, porque você tá destruindo o seu corpo, né? Então, o hábito da bebida, e as pessoas, às vezes, a bebida leva a pessoa não só à doença, mas até mesmo à morte, em certos graus, né? Outras coisas são as drogas, né? Essas adições à droga, né? Que muitas vezes são um escape que a pessoa está procurando, né? O que vai acontecer na prática? A pessoa ali está buscando o escape, que é o pecado, porque está destruindo a sua mente, está destruindo o seu corpo, e a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então a gente deve preservar não só o nosso corpo, mas principalmente a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente e essas coisas. Então, o que ele coloca aqui é o seguinte: descubra o que está dominando você, né? Antes de chegar a uma fase muito grave da situação, ele agora vai abordar esse tema: descubra o que está dominando você.
Quando permitimos que as pressões ao nosso redor nos dominem em vez de Deus, em lugar da gente buscar de Deus e buscar a paz prometida pelo Senhor Jesus, até no meio das situações difíceis, né? Então, as pessoas às vezes, em lugar de deixar que o Espírito Santo controle o seu ser, acaba dando margem a outras coisas dominarem a pessoa por meio das pressões que a pessoa sofre. E aí, nesse caso, quando a pessoa se permite que as pressões a dominem ou o dominem, aí o autor diz que nós estamos entrando num terreno bem perigoso. Então, as pressões começam a nos consumir e nos sobrecarregar. É como se começássemos a servir a nossa lista de tarefas em vez de servir ao Deus vivo. Então eu estava ministrando ontem para uma pessoa, né, uma pessoa que passou por uma porção de problemas sérios na vida desde quando era criancinha, né, e hoje é uma pessoa que sofre de problemas não só de hipertensão, mas problemas de ordem psicológica, etc. E aí eu estava entrando nesse assunto das enfermidades da alma, que vem como resultado de uma longa jornada de vida debaixo de estresse, debaixo de pressão. Então, eu estava falando com essa pessoa. No meu caso específico, que para uns funciona e para outros não funciona, né? Às vezes o que serve mais para mim é quando eu estou muito tenso, ou quando eu vou deitar e não estou conseguindo dormir porque estou tão preocupado com alguma coisa, ou eu estou tão aceso por causa das coisas que aconteceram ou que estão acontecendo. Para mim, os cânticos de louvor ajudam muito. Quando eu começo a ouvir cânticos de louvor e cantar cânticos de louvor, me relaxa bastante. Inclusive, isso já é uma coisa que eu faço de longo tempo, desde que eu estava lá no Canadá sozinho, que eu começava a sentir solidão, botava aqueles cânticos de louvor, começava a cantar, eu dormia que nem um passarinho. Então, o autor do artigo aqui diz o seguinte: penso no estresse como uma pressão excessivamente desgastante, auto-infligida ao corpo, ou seja, que a gente auto-impõe ao nosso corpo, ao lidarmos com a pressão de maneira errada. Lidar com a pressão de maneira errada é quando a pessoa, por exemplo, se deixa entrar em desespero. Quantas pessoas ficam tão agoniadas com determinadas pressões que elas se deixam entrar em desespero e aí buscam, há até casos de suicídio. Tem casos de depressão profunda que a pessoa não soube ou não foi orientada de como lidar, a maneira como lidar corretamente para aliviar os seus problemas e buscar a cura com o Senhor, que até tem pessoas que são levadas ao suicídio. Então, isso aí de maneira continuada por um tempo suficientemente longo pode tornar o corpo incapaz de agir como deveria, prejudicando de alguma forma. Então, até o corpo, você vê, às vezes tem pessoas que estão tão estressadas, principalmente aí quando se trata de pessoas de mais idade, que a pessoa quer se levantar, quer se movimentar, quer se levantar de uma cadeira, quer se movimentar, aí a perna não responde, ou então dá aquelas cãibras, aqueles problemas todos que a pessoa tem dificuldade, até você vê como é que contamina o corpo, a mente e a alma, como é que esses problemas contaminam o corpo, porque a pessoa não é capaz nem de movimentar o corpo de maneira normal. Então, muitas vezes, o estresse tem a ver com as nossas atitudes de preocupação, né? E a Bíblia diz que a preocupação não acrescenta nem um minuto a mais na nossa vida. A preocupação é um negócio que vai corroendo. E o que é triste é que quando a pessoa não está ligada e não tem fé e não crê que as coisas que são impossíveis para a gente são possíveis para Deus, a pessoa fica preocupada de tal forma que daí a um tempo a coisa se resolveu e a pessoa chega à mesma conclusão
Meu Deus do céu, eu estava tão preocupada com isso, e o assunto já se resolveu. Quer dizer, a preocupação é um negócio que não corresponde à realidade do valor que a gente às vezes dá a um problema, né? Então a coisa se resolve porque Deus tem misericórdia da gente, ou porque a gente criou uma expectativa muito pior a respeito do problema do que na realidade o problema é, e a preocupação é um negócio que leva a essas situações, como a amargura da alma. Uma pessoa que tem amargura da alma, né, ela não se sente feliz em lugar nenhum e com nada. A amargura da alma é uma coisa tão triste que tem gente que se entrega de vez. Olha, uma coisa que me entristece de tal maneira é ir nessas casas de repouso, que é que eles chamam de nursing homes. Pessoas que estão lá naquele lugar, como eu fui essa semana e a semana passada, né? Aí a pessoa às vezes ela se fecha e ela se fecha em si mesma, e ela fica tão isolada que ela às vezes está ali no meio das outras pessoas, né? Botam aquele grupo de pessoas ali para ver televisão. Uns estão vendo a televisão, os outros estão ali cochilando, os outros estão dormindo. Aí eu entrei nessa casa de repouso que eu fui essa semana, já tinha ido na outra também, que é mais como que um lugar para pessoa que já está para morrer. Lá tem uma opção de gente que está doente já em estado terminal, de acordo com como eles consideram aqui. E aí eu passei e me chamou a atenção porque tinha uma senhora sentada numa mesa redonda, uma senhora sentada aqui, que ela de alguma maneira estava falando com a outra pessoa, e tinha uma outra velhinha ali, entre os três que estavam na mesa, tinha uma outra. Eu olhei para o rosto dela, eu vi uma tristeza tão grande no rosto dela, e ela com um bonequinho, acariciando aquele bonequinho. Eu falei, meu pai do céu, você deve ver, você deve imaginar o que essa pessoa passou. Alguma perda, alguma coisa de desprezo, alguma coisa de falta de amor, que o bonequinho ali estava representando alguma coisa na vida dela, né? E ela ali acariciando o bonequinho e tal, boneco de plástico. Imagina aonde que o ser humano chega na depressão. E aí eu olhei e eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, você via no rosto dela, ela estava ali, mas não estava, porque ela estava fechada na tristeza e na amargura dela. Ou então o medo, né? O medo. Tem pessoas que às vezes não tem, para quem está se sentindo bem, tem uma situação que você não sente medo de nada, né? Você está num ambiente, ali está todo mundo ali, você não tem medo, mas às vezes dentro desse grupo tem uma pessoa que está tão estressada que qualquer barulhinho, o medo é um negócio tão evidente nas reações da pessoa, que às vezes até um barulhinho qualquer, a pessoa se assusta, né? Reações decorrentes do assunto do medo. Tudo isso aí está na mente, está na alma, e às vezes até está no subconsciente da pessoa, que a pessoa está, essa velhinha, por exemplo, ali com aquele bonequinho, né? O que está lá no profundo do subconsciente dela, que ela nem sabe, nem se dá conta de que ela está sofrendo daquela situação. Então essas coisas são muito sérias, e o Senhor nos criou para a gente amar e para a gente ser amado. Então essas coisas que levam a pessoa a ser desprezada, ou ser rejeitada, ou qualquer coisa, isso é terrível, porque destrói o quê? Vai corroendo a nossa alma, vai corroendo o nosso espírito, vai trazendo efeitos nefastos para a vida. Então, aí o autor diz o seguinte: mas quando as responsabilidades são assumidas em gratidão a Deus, ou seja, quando a responsabilidade que a gente toma pelas nossas decisões de não se deixar levar para aqueles extremos, né, que a gente assume aquelas atitudes de buscar a nossa cura em gratidão a Deus, essas atitudes então tendem a ser melhores, e tais problemas são eliminados. Então isso aí está lá num livro de um autor americano chamado Jay Adams. O nome do livro, o título
O título do livro traduzido para o português é Lidando com o problema da pressão. E a pressão é um negócio inerente ao mundo de hoje, seja qualquer a causa, né? O mundo de hoje, salvo exceções, né? O mundo de hoje leva a pessoa a isso. Então, na segunda página do documento, o autor diz o seguinte: precisamos examinar os nossos corações e descobrir o que está nos dominando e por que estamos permitindo isso. Fazê-lo deve nos conduzir de volta ao Senhor em arrependimento e oração, colocando firmemente de volta no comando da nossa vida. Isso não muda a nossa lista de tarefas, mas nossa atitude em relação ao problema, que passa a não ter mais poder sobre nós, dominando-nos, dirigindo-nos, mas passamos a ter uma atitude correta e proveitosa em relação aos nossos compromissos. Aí uma pessoa uma vez me perguntou, aliás, a pessoa com quem eu estava falando ontem, essa pessoa que é um homem de fé, ele virou para mim e falou: mas pastor, tem horas, tem dias que eu não tenho nem aptidão, não tenho nem apetite para orar. Eu me sinto tão mal que eu não tenho nem vontade de orar. E ele sabe que a oração e conversar com Deus, né, às vezes não é uma oração pré-fabricada, é uma conversa silenciosa com Deus, a gente se desabafando. Ele falou: olha, tem dias que eu não consigo nem fazer isso. Aí eu estava conversando com ele, eu lembrei, a Bíblia afirma uma promessa que diz que quando nós não somos capazes de orar por causa de qualquer que seja o bloqueio, o Espírito Santo intercede por nós em gemidos, né, inexprimíveis. Então, às vezes, acontece isso também. Às vezes a pessoa está ali num estado de tanta apatia, que às vezes você vê a pessoa ali naquele negócio e às vezes tem um gemido, ou às vezes tem até um sonho que desabafa, que o sonho ajuda para botar para fora aquilo que a pessoa está lá no profundo da alma, e que a pessoa acorda chorando de um sonho, né? Então isso aí são as maneiras que Deus usa, são as maneiras que o Espírito Santo de Deus usa para ministrar a paz e nos ajudar na cura da nossa alma. Agora é óbvio que a cura da nossa alma, né, o processo de cura interior, é uma coisa que depende de tempo. A pessoa tem que parar, propositalmente parar, estabelecer: bom, eu vou parar e vou em oração e vou ver com o Senhor o que realmente está me dominando. E aí, a outra recomendação do autor, nessas circunstâncias, ele diz aqui o que é. O que diz aí no número 3? O que diz aí? Viva um dia de cada vez. A palavra de Deus é muito eficiente para a gente, porque às vezes a gente está vivendo o dia de hoje, mas a gente quer resolver. Isso é outra coisa que traz uma ansiedade terrível. A gente quer resolver o problema do como é que vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, como é que vai ser quando meu filho crescer, como é que vai ser quando eu tiver que morrer. Então eu vou comprar logo ali o negócio, vou ali no cemitério comprar logo, né? O cara quer resolver até o problema do lugar onde ele vai ser enterrado, quando na verdade isso não adianta nada, né? Se o cara está tão preocupado que ele vai querer hoje, ou amanhã, ou essa semana resolver os problemas que vão acontecer daqui a 2, 3 anos, isso aí não acrescenta nada. E a Bíblia diz o Senhor diz que a gente deve viver um dia de cada vez. Então ele diz aqui: não tente lidar com tudo de uma vez. Eu tinha um amigo que eu trabalhei com ele muitos anos, ele era filho de alemão, e ele era um cara de uma sabedoria tremenda. Uma sabedoria, eu não estou falando nem de uma pessoa religiosa, mas pela cultura dele, como os pais dele ensinaram a ele sempre dizia: olha, você não queira comer o boi de uma vez só, vamos comer o boi em fatias. É uma expressão que existe lá no Brasil, eu não sei se lá nos Açores existe essa expressão. Fica tranquilo, vamos comer o boi às fatias. É a expressão popular que tem no Brasil desse negócio da gente querer resolver os problemas todos de uma vez, né? Então, no dia de hoje, temos o suficiente para lidarmos
sem nos preocupar com os problemas desta semana ou com os problemas deste mês e deste ano. Deus nos deu tudo o que precisamos para hoje e requer que dependamos dele para o agora e confiemos nele em relação ao que virá amanhã. Quantas vezes eu fico ansioso, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? A situação lá no Brasil está ficando pior e pior e etc. E o dinheiro que eu recebo lá da minha mixaria, da minha pensão, daqui a pouco vai virar pó, porque já está virando pó. Se eu for viver em função disso, eu vou morrer. E isso é uma coisa que eu tenho que me disciplinar, porque às vezes quando estou nessa daí, o Espírito Santo me toca e eu procuro ver se eu espaireço dessa coisa, porque eu não vou conseguir, não existe garantia nenhuma para amanhã, não existe nenhuma garantia de coisa nenhuma. A promessa de Deus é que Ele é o nosso provedor, Ele sabe o que a gente precisa a cada dia. A gente é que tem a mania de querer, às vezes, muito mais do que a gente precisa. Então, quantas vezes a gente ora pedindo ao Senhor, Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo outro, Senhor. Na verdade, Ele é que sabe o que a gente precisa. Quantas vezes a gente está demandando de Deus ou pedindo a Deus algo muito mais além do que o que na verdade a gente precisa. O que a gente precisa é que Ele enche a gente da fé para a gente viver um dia de cada vez, como Ele está falando aqui. Então, muitas vezes, o estresse que experimentamos vem de prazos ou metas que impomos a nós mesmos. Imagina, eu era uma pessoa muito pior do que eu sou hoje nesse tipo de coisa. Eu, às vezes, queria fazer 30 coisas num dia. Eu, quando começava a pensar o que eu vou fazer hoje, eu queria fazer um montão de coisas, dar conta daquilo, uma opção de coisas ao mesmo tempo. Hoje eu já me convenci, Deus já me convenceu, que eu não tenho mais condição de querer resolver 30 coisas de uma vez só. Então essas coisas vêm da sabedoria de Deus. É o Espírito Santo que põe isso no coração da gente, para a gente poder não viver nessa, Então aí no número 4 ele diz, descanse em Cristo, pois a sua compaixão nunca falha. Aí, na semana passada, a gente leu o Salmo 21, eu recomendo, não vou ler outra vez o Salmo 121 agora, mas o Salmo 21 é ótimo para a nossa oração, hein? 121. Eu falei o quê? Não, deixei o primeiro. Sim. O Salmo 121, ele é uma oração perfeita para a gente se agarrar com o Senhor, nesse tom que a gente está falando, nesse tipo de problema, porque Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída, Ele nos protege de todo o mal, não é só de um malzinho ou de outro. Enfim, vamos procurar ver se a gente adota na nossa vida e na vida no meio da nossa família o Salmo 121 como um salmo ótimo para orar. Então, no Salmo 21 ele diz lá, eleva os olhos para os montes, começa assim, e diz, de onde virá o socorro? De onde virá o socorro? Do alto, O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Se Ele fez o céu e a terra, Ele é mais do que conhecedor daquilo que eu nem sei que eu preciso. Aquilo que está lá embutido no profundo da minha alma, que é uma necessidade para satisfazer a minha vida de uma maneira eficaz, às vezes eu não estou considerando aquilo como o mais importante da minha vida, E se Ele é o Senhor que fez o céu e a terra e nos criou e nos conhece desde o ventre da nossa mãe, Ele é que tem condições de nos ajudar nesse sentido. Então, quando estamos estressados e aflitos, devemos nos voltar para quem? Para o doutor mais famoso que tem ali, que cuida do problema da mente? Eu posso até procurar um psicanalista, mas não achar que ele é que tem a solução da minha vida. Uma das coisas que eu fico indignado é que, às vezes, tem médicos, principalmente nesses negócios aí de hospice, que trata da pessoa quando a pessoa já está botada lá para morrer, que eles querem determinar, olha, essa pessoa, esse paciente vai morrer daqui a 2 dias. Quantos médicos já decretam que a gente vai morrer daqui a não sei quanto tempo? Eu conheci uma irmã, aquela mulher era uma mulher tremendamente de fé, até o fim da vida dela, estava doente, mas era uma tremenda mulher de fé. Eu vi, um dia, ela estava lá
no hospital, eu estava visitando ela e o médico veio, né, com essa conversa, né? Ali falou para a família, mas ela ouviu, ela não estava maluca, ela ouviu a conversa. Olha, o médico falou, eu acho que é questão de mais 2 dias. Aí ela ficou uma fera, ela virou para o médico e disse assim: doutor, o senhor não tem direito de decretar a hora e o momento que eu vou morrer, porque a minha vida pertence a Deus e Ele é que é o dador da vida, e Ele dá e Ele tira. Então, você vê a distorção do pensamento humano a chegar a tal ponto da gente querer ou determinar a nossa própria sorte, da maneira como o mundo interfere na mente das pessoas, ou então de fazer as coisas independentes da nossa comunhão com Deus. Então, o autor aqui diz, precisamos fazer da comunhão real com Deus uma prioridade em nossos dias, para que possamos ser realinhados à vontade dele. Não a nossa vontade, mas à vontade dele. Está aqui embaixo na segunda página. Ouvir a sua sabedoria em sua palavra e passar tempo permanecendo em sua presença. É tão interessante, tão confortador, né? Quando a gente, às vezes, no nosso silêncio, a gente vai lá no recôndito do nosso quarto, do nosso silêncio ali, a gente está ali e está falando silenciosamente com Deus. Isso aí realmente transforma a vida da gente. Então, aí que nós, no domingo passado, pregamos naquela passagem lá de Mateus 11, 28 a 30, onde Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então, as pessoas que estão vendo esse vídeo, mas não viram ainda a mensagem do domingo, podem buscar o vídeo na minha página do Facebook. Então, ele diz: faça escolhas sábias, o que você come, o quanto dorme e quão bem você vive tem um impacto sobre você. Pense nas escolhas de vida que você está fazendo e escolha bem e com sabedoria. Sempre me surpreendo, diz o autor do artigo, com o número de pessoas que dizem que não tem tempo para um período devocional, mas passam horas todos os dias no computador, né? Temos tempo suficiente todos os dias para fazer as tarefas que o Senhor requer que nós façamos. Então, estamos sendo sábios no uso do nosso tempo, né? Essa é a pergunta: estamos sendo sábios no uso do nosso tempo? Sejamos honestos, não ocultemos a verdade, porque não precisa nem da gente abrir a boca, não precisa nem de abrir a boca que Deus, Ele sabe o que está na nossa mente, no nosso coração. Então ele diz: fale com o Senhor e diga a verdade, preste contas de forma sincera, né, a cristãos piedosos, né, e peça-lhes que orem por e com você. Então Deus está usando isso para o seu bem e propósito. Ele tirará você desse tempo sombrio, ouvintes. O Senhor é digno de confiança. E aí, lá no Salmo 27, versículos 13 ao 14. E aí, se a gente também buscar ler o Salmo 27, versículos 13 e 14, né, aí a gente vai chegar a essa conclusão que o autor do artigo chegou. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, segundo o Salmo. Espera pelo Senhor. Tem o quê? Tem mau ânimo? Não, ele diz: tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então isso aí é o que realmente nos vale. Então, só para introduzir, que não vai dar para introduzir tudo da maneira que eu queria hoje, mas o pacote que começa essa semana é o pacote baseado no Sermão da Montanha. E eu vou pregar sobre o Sermão da Montanha no domingo, e a gente vai ver que o ensinamento de Jesus, o Sermão da Montanha, ele é um ensinamento de como a gente construir a nossa vida do ponto de vista espiritual, segundo essas coisas que a gente tem tratado. Tudo aqui tem uma sequência. Uma coisa não está tirando para lá e a outra está tirando para cá. Até agora a gente falou de quê? Da nossa identidade em quem? Em Jesus Cristo. Se nós buscamos e temos a nossa identidade em Cristo, né, como filhos e filhas de Deus, aí esses problemas todos que acontecem, a gente tem uma maneira que
está sendo instruído de como é que a gente deve lidar com esses problemas. E aí, o Sermão da Montanha é a fórmula mais precisa que existe de como a gente construir a nossa vida espiritual dentro de como Deus recomenda que a gente viva. Né? Ali, a lógica de tudo que está escrito no Sermão da Montanha é absolutamente diferente da lógica do mundo. Né? A lógica do mundo é uma, e a lógica de Deus é outra. Então Jesus Cristo ensinou no Sermão da Montanha os principais ensinamentos que ele deu aos seus discípulos e a nós, está lá no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 12, e depois ainda segue falando do assunto, mas as bem-aventuranças estão lá no capítulo 5 de Mateus. E até o versículo 7 de Mateus ainda tem ensinamentos que são conexos com as bem-aventuranças do capítulo 5. Então, na próxima quarta-feira, a gente vai ver o que está a primeira pergunta aqui da nossa reflexão introdutória ao Sermão da Montanha. Qual é a primeira pergunta? Quem é abençoado por Deus? Quem é abençoado por Deus? Ou seja, a quem são dirigidas as bem-aventuranças? Aquelas pessoas cujas características Jesus Cristo está descrevendo. Né? O primeiro que ele diz lá é: bem-aventurados os pobres de espírito. Então, você vai no mundo e conversa com uma pessoa que não conhece das Escrituras, e qual é o conceito de pobre de espírito no mundo? Uma pessoa que é pobre de espírito. Pessoas mais simples. Pessoas mais simples. Olha, lá no Brasil tem um sentido pejorativo isso. Pode ser que em Portugal tenha a conotação de pessoas mais simples, mais humildes. Na verdade, o sentido de pobres de espírito, né, tem outras passagens na Bíblia que falam pobres de coração, ali é a pessoa humilde. Quando é que no mundo a pessoa humilde vai ser encarada como forte? A pessoa humilde, no trato do mundo, ou é um imbecil, desculpe a palavra, né? Esse cara é um imbecil, porque a pessoa não está bem trajada, a pessoa é uma pessoa simples, dentro do conceito que o senhor falou, que é o que deve existir lá em Portugal, a pessoa simples. Para o mundo, se o sujeito não for arrogante, se ele não quiser se impor, ele é o quê? Ele é um bobo, não é isso? Não é essa a filosofia do mundo? Filosofia do mundo, o sujeito que não, a pessoa que é humilde ou que não se impõe como desejado, que demonstre uma fortaleza, essa pessoa é tida como boba, né? Então a gente vai ver isso na semana que vem. A segunda pergunta, né, o que ele diz aqui em segundo lugar, que vai abranger os versículos 17 e 18 do capítulo 5, é a lei de Deus e a atitude do cristão. A lei de Deus e a atitude do cristão, ela é absolutamente diferente da maneira como as pessoas arrogantes do mundo e as pessoas que impõem autoridade pela força, né, ou pela imponência, ou lá, qualquer que seja a conotação, a lei de Deus e a atitude do cristão não tem nada a ver com isso, né? Então, aí o terceiro ponto que ele vai falar é ajudar os pobres, fala de oração e fala em jejum. Tem muita gente no mundo e até pessoas que seguem outras doutrinas religiosas que acham que ajudar os pobres é uma maneira de ganhar o céu, né? Não tem muita gente que pensa assim? Eu vou ajudar os pobres, porque eu ajudando os pobres eu vou ter um lugarzinho lá no céu. Ajudar o pobre não é uma maneira da gente alcançar a salvação e alcançar a vida eterna. Ajudar os pobres é uma consequência da nossa fé, porque tudo que tinha que ser feito para nós sermos salvos, Jesus Cristo já fez. Ele não precisa de uma ajudinha a mais. Quantas pessoas lá no Brasil
Né? E até aqui mesmo, eu já vi de americano dizer, não, eles têm aqui uma expressão que diz, é o que é. Eles falam em inglês, mas é o que é. Não é o que é. O que é uma coisa. E o que Deus quer que seja é outra coisa muito diferente. Então, essa é a diferença. Existe um abismo entre a maneira que o mundo de trevas que a gente vive, o mundo de trevas coloca a maneira como as pessoas devem se comportar ou devem agir e a maneira como Deus quer que a gente reaja às situações no meio onde que a gente vive. Nós somos salvos, nós pertencemos ao reino de Deus, mas enquanto nós vivemos aqui, nós estamos com uma função que é de levar a boa nova do Evangelho às pessoas que não conhecem ainda o amor de Deus. Não é isso? Algum comentário, alguma coisa que é... Porque na semana que vem é que a gente vai propriamente entrar nessa introdução, mas eu já vou começar pregando no Sermão da Montanha esse domingo. Mas basicamente o Sermão da Montanha é isso que eu falei. É um guia, é um guideline, como diriam os americanos, da maneira como Deus quer que a gente construa a nossa maturidade cristã, o nosso caráter cristão. Amém? Amém. Quem é que quer orar aí para poder agradecer ao Senhor pelo nosso estudo de hoje? Eu posso fazer a oração. Orar? Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos nesta semana, nesse estudo bíblico, para aprendermos, Senhor, e buscar Teu conhecimento, Senhor, para que possamos cada dia mais, Senhor, te servir e sermos o cristão que o Senhor espera de nós. Quero te agradecer por esse momento, Senhor, foi um momento muito edificante para mim, que estou nessa semana de tantas mudanças na minha vida, e essa palavra veio para mim realmente. Eu estava precisando ouvir, acredito que cada um aqui também tem as situações que estão vivenciando, e cada um vai aplicar na sua forma, né, da questão do estresse, que é o mal do século. Então, Senhor, uma palavra que vem desde a Tua Escritura, Senhor, dos tempos, para que possamos, nos dias atuais, a Tua palavra não muda, tudo no mundo muda, mas a Tua palavra é eterna, e estamos aqui estudando e voltando à Tua palavra, Senhor, sempre seguindo o que está nas Escrituras. Então, a minha oração para hoje, para esse estudo, é de agradecimento, Senhor, pela Sua existência, pelo Seu plano, pelo Seu Filho Jesus, e por essa oportunidade de conhecer e ler sobre a Tua Escritura, que Tu deixaste para nós, e conhecer e cada dia mais tentarmos, Senhor, melhorarmos como cristão, e assim, consequentemente, melhorar a nossa vida, tendo mais qualidade e refletindo também no nosso lar, na nossa família, na igreja e nos irmãos que convivemos todos os dias. Obrigada. Em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Senhor, nós também queremos levantar um clamor para buscar a Sua ajuda, podendo colocar paz no coração dos familiares do Seu José, que faleceu ontem, Senhor, e a Graça, a irmã da Graça, os netos, enfim, toda a família, Senhor, que o Senhor possa colocar a Sua paz no coração deles. E também queremos orar pelos enfermos, Senhor, pelas pessoas que estão enfrentando problemas de enfermidade dentro da nossa congregação. Queremos orar pela Dona Francisca e pelo Seu José. Queremos orar pelo pai do Isaac. Queremos orar pela Dona Jacira lá no Brasil, a mãe da Ana Paula. Queremos orar pelo Mário, Senhor, pelo irmão Mário. Põe paz no coração do Mário e discernimento para ele ir à busca dos médicos que podem realmente se interessar por prover um cuidado de saúde que seja digno para ele e para a irmã Conceição.
Senhor, também te agradecemos porque a Alice e o José voltaram seguros de lá da viagem que eles estavam fazendo. Te pedimos também pelo irmão Ferreira e a esposa dele que estão lá em Lisboa e que retornarão em agosto. Senhor, por toda essa congregação, te pedimos também pelos filhos da dona Marta, te pedimos pela dona Ivone, que está lá naquela casa de repouso, Senhor. Quantas vezes que eu tenho ido lá e eu vejo tristeza dela por ter sido uma pessoa tão ativa e agora não pode se mobilizar e que poderia certamente estar tendo um cuidado de saúde melhor. Mas, Senhor, tenha piedade de nós, ajuda a dona Ivone a sair da tristeza e do desconsolo de não poder mais estar perto e dentro da família dela. Senhor, a todas as pessoas, o senhor Pinheiro, que está lá naquele nursing home que o Mário visita, Senhor, pela nossa saúde, pela saúde da Ângela, pela minha saúde, pela saúde de todos, Senhor. Também abençoa o seu João e toda a família dele, os filhos, os netos. Assim, nós entregamos a Ti, Senhor, também o louvor da nossa igreja, entregamos a Ti esse programa de rádio que tem estado com uma boa audiência, Senhor. Ajuda-nos a encontrar pessoas lá no Brasil que possam fazer a interação com os ouvintes e alcançar mais pessoas. Senhor, tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Te pedimos também pela igreja lá na África, que eles estão enfrentando um inverno frio, passaram aquelas chuvas, mas tiveram aquelas chuvas fortes lá, Senhor, onde que não tem nem roupa adequada para eles enfrentarem um frio que há muito tempo não faz lá, Senhor. Abençoa eles, abençoa o pastor José Moisés, abençoa toda a congregação, abençoa aquelas 60 e tantas crianças que vêm à igreja em meio a todas as dificuldades, mas que ali elas aprendem das histórias da Bíblia e ali elas são alimentadas. Senhor, nós te damos graças pela nossa vida, pela vida de cada um de nós aqui e pela família toda da dona Jacira. Enfim, Senhor, te entregamos todos esses clamores em o nome de Jesus.